Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E preparados para mais uma aula de matemática com o professor Tiago? Estão? Então, bora começar. Mas antes disso, eu quero que vocês lembrem da nossa última aula, que a gente estudou notação científica, que ela vai ser bem importante para a aula de hoje. E vocês lembram? Lembra que a notação científica, a gente consegue expressar números muito grandes e números muito pequenos de uma forma muito mais sucinta, ó. Igual aqui, ó. 1, 1 milhão e 800, em notação científica, nada mais é do que 1,8 vezes 10 a sexta. E esse outro número pequenininho aqui, ó, 0,0000007, nada mais é do que 7 vezes 10 a menos 7. Legal, né? E então, por que eu quero que vocês lembrem disso? Porque na aula de hoje, que ela está baseada na habilidade EF09MA18, nós vamos trabalhar com números, com medidas muito grandes e muito pequenas. Por isso que então a notação científica vai ser bem importante. E então por isso a gente vai ver nos nossos dois exercícios esses assuntos que vão trabalhar com medidas bem grandes e bem pequenas. Então a, a nossa a utilização na notação científica é tão importante, certo? Então vamos para o nosso primeiro exercício. A velocidade da luz é de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. A luz leva 5 vezes 10 ao quadrado segundos para viajar do Sol até a Terra. Qual a distância entre o Sol e a Terra? Bom, meus alunos, vamos pensar assim. Se a velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, isso daqui nada mais é do que razão. Lembra quando a gente estudou razão? Isso aqui, e lembra que eu disse para vocês que a gente tem que pensar em razão dessa forma, ó. Embaixo, ó, é como se tivesse um. Então, ó, em um segundo, a, a luz percorre 3 vezes 10 a oitava metros, certo? Então, a gente quer saber em 5 vezes 10 ao quadrado segundos, quantos metros ela vai percorrer? X. E esse x vai ser a nossa distância que a gente quer saber. Então vamos fazer a nossa regrinha de 3. 5 vezes 3, 15. 15. 10 a segunda vezes 10 a oitava, a gente vai aplicar as regras de potenciação que a gente já conhece, ó. 2 mais 8, 10. Vezes 10 a décima. Metros. Porém, como a gente já sabe, isso aqui ainda não é uma notação científica, porque esse número aqui ele tem que ser menor que 10 e maior ou igual a 1. Então, a gente vai passar a vírgula para cá. 1,5 vezes 10 a 11 metros. Essa é a nossa resposta. É a distância da Terra e o Sol, certo? Então agora vamos para o nosso próximo exercício. O corpo humano tem 5 litros de sangue, dos quais 40% são células vermelhas. Cada célula vermelha tem um volume de aproximadamente 9 vezes 10 a menos 14 litros. Quantas células vermelhas tem no corpo humano? Certo. Vamos pensar assim, se a gente quer saber quantas células a gente tem, e as informações que a gente tem estão em litros, a gente quer saber então a quantidade total de litros de células vermelhas, a gente vai dividir pelo volume de cada célula vermelha. Mas como a gente vai encontrar o volume total de células vermelhas? Fácil, porque ó, já não foi falado a quantidade de sangue que tem no corpo humano, que é 5 litros, e falou que 40% são células vermelhas. Então a gente multiplica por 40%, que nada mais é que 0,4 vezes 0,4. E a gente divide pelo volume de cada célula vermelha, que é esse número aqui, ó, que está até em notação científica, ó, que legal, que é um número bem pequenininho, ó. 9 vezes 10 a menos 14 litros. Ó, esse litro corta com esse litro aqui, a gente multiplica os 5 vezes 10 a 0,4, que é 2. 2 dividido por 9. E esse 10 menos 14, a gente coloca para cima.
vai ficar 10 a 14. Isso ainda não está em notação científica, mas olha que legal. A gente estudou que esses 2 sobre 9 é uma dízima periódica, que é 0,2222. Mas então vamos aproximar para 0,222 vezes 10 a 14 e escrever na notação científica. Isso aqui vai ser igual a 2,22 vezes 10 a 13. E essa é a nossa resposta. Legal, né? E vocês veem o que eu quero que vocês tenham aprendido nessa aula. Que a gente pode representar números muito grandes em notação científica, como também números muito pequenos em notação científica. E vocês podem ver que quando a gente está vendo alguma coisa de ciência e tecnologia, sempre vai ter números muito grandes e muito pequenos. E por isso que é importante a gente usar a notação científica para poder escrevê-los. Legal, né? E para a próxima aula, eu quero que vocês pesquisem e me mostrem qual que é a distância de pelo menos 2 outros planetas em relação ao Sol. E eu quero notação científica, hein? Tá bom para vocês? Para mim tá muito bom. Então vamos para a próxima aula, a gente se encontra. Até mais, tchau, tchau.